hoje a nossa conversa é com ele, Tássio Cruz. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tássio, sucessão para a presidência da Assembleia Legislativa. 2 eleições foram feitas. Para o primeiro biênio, Franzé Silva foi eleito. Para o segundo biênio, Severo Eulalie, do MDB, foi eleito. 2 eleições subsequentes no mesmo dia. Agora, há um questionamento jurídico em relação à antecipação da segunda eleição. Porque a gente via assim, eleição antecipada em 1 ano, eleição antecipada em 6 meses. Agora, com 2 anos de antecipação, foi algo novo aqui no estado do Piauí e os questionamentos aparecem. Como é que tem reagido o MDB, que é o partido de Severo Eulalie, em relação a essa questão? Não só no Piauí, né, Eliezer? Na Paraíba, no Tocantins, estados onde o STF foi acionado para se posicionar frente a situações parecidas. A gente explicava ontem no Bastidores do Poder que o PSDB nacional, importante deixar claro, o PSDB estadual não teve qualquer relação com a ação no STF, foi uma ação nacional, muito provavelmente porque o PSDB nacional tinha interesse no comando da Assembleia da Paraíba, por isso o partido acionando, e repercussões diretas aqui no estado, Eliezer. É um tema que deve ter a repercussão geral reconhecida. Repercussão geral é quando todas as ações no mesmo sentido passam a valer em todo o país. O STF toma essa medida de acordo com essa repercussão. E a gente ouve 2 versões hoje, aliás, conversando nos bastidores. A primeira dela, a versão do MDB, que afirma que o acordo vai ser cumprido, que mesmo que tenha que se fazer outra eleição, Severo Eulalie será reconduzido à presidência da Assembleia. E a outra versão com que a gente conversa, essa mais extraoficial, mais nos bastidores, é de que vai demandar uma nova engenharia, uma nova rodada de conversas e negociações com todos os deputados para que Severo seja reconduzido à presidência, seja reeleito, né? Já que tivemos uma eleição há 2 anos, agora teríamos que ter uma outra em fevereiro. Por quê, Eliezer? O cenário em fevereiro pode ser completamente diferente do cenário há 2 anos atrás. Nós poderíamos ter, por exemplo, uma situação hipotética, o PT comandando a Prefeitura de Teresina. O que poderia mudar o cenário, né, eventualmente, caso o Fábio Novo vencesse o pleito. Então, são cenários que são apresentados, que são colocados, que poderia mudar completamente a eleição para a presidência da Assembleia em 2025. Então, por isso, já se discute nos bastidores, a versão do MDB é que o acordo será cumprido, mas entre ser cumprido e chegar no dia 25, né, em fevereiro de 2025, e ser mantido, aí é uma outra história. Por isso, os bastidores muito movimentados ali na Assembleia e junto a deputados estaduais. Tássio, os deputados que participaram do primeiro acordo para eleger Franzé e Severo podem alegar que fizeram a sua parte. Sim. Que elegeram, até por unanimidade, com o mesmo placar, o presidente Severo. Agora, se houve uma intervenção, se houver uma intervenção judicial, eles podem dar como cumprido o acordo primeiro. Se for para fazer uma nova eleição, um novo acordo será necessário. Esse é o temor do MDB, né, Eliezer? Que algum deputado mude de interpretação, né? Eu me lembro que quando a gente trouxe lá no ano passado a notícia da primeira ação movida pelo PSB lá no estado do Tocantins, em uma situação muito parecida, o deputado Severo ficou bem contrariado com algumas falas, ele chegou a afirmar que seria um contrassenso, discordou de alguns interlocutores que deixaram no ar a possibilidade de que o acordo fosse descumprido, né? E o que isso traz à discussão, que envolve também o Executivo? Em uma eventual situação de rompimento, de quebra de acordo entre o MDB e o PT, isso iria acabar resvalando e acabar afetando diretamente o governador Rafael Fonteles, que tem hoje uma base muito bem estabelecida na Assembleia. Eu conto aqui, a gente já fez as contas, 27 deputados dos 30 que votam com o governador.
Porém, essa situação poderia acabar prejudicando essa relação entre executivo e legislativo, já que o MDB tem a segunda maior bancada. E isso poderia afetar a distribuição, né, como as cadeiras estão estabelecidas, como seriam as votações. Mas é como eu falava ontem com o Douglas, Eliezer, hoje o termômetro, o indicador que a gente vê é que dificilmente esse acordo será quebrado, né? Que a palavra empenhada pelos deputados será desrespeitada, mas a gente não sabe até fevereiro. Né? Envolve até uma questão familiar. Severo Eulálio é primo da primeira-dama, sim, Isabel Fonteles. Exato. Bom, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, anuncia apoio às famílias atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul, Tássio. É isso mesmo, Eliezer. A gente tem acompanhado uma situação dramática no Rio Grande do Sul. Talvez, eu ouvia o governador falando, Eduardo Leite falando, a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, muitas chuvas, já chegamos aí a quase 40 pessoas que faleceram em decorrências das enchentes, das enxurradas, e o governador Wellington Dias fez um pronunciamento hoje pela manhã e emitiu uma nota elencando, né, ações do Ministério do Desenvolvimento Social para o Estado e acompanhando o presidente Lula, que esteve no Rio Grande do Sul hoje, está, né, cumprindo a agenda no Rio Grande do Sul para atender as famílias. É mais um daqueles momentos, Eliezer, que a gente percebe Lula cada vez mais, o Wellington cada vez mais próximo a Lula, né? Situações que poderiam serem aí desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né? A Defesa Civil e outras pastas acabam sendo concentradas no desenvolvimento social, o que mostra essa confiança, essa relação que Lula tem e o Wellington, principalmente para essas pautas emergenciais, né? Se a gente se lembrar recentemente, quando tivemos problemas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, aqui no Nordeste, o Wellington sempre atuou, mesmo não estando em uma pasta diretamente relacionada, que seria a Defesa Civil, seria o Desenvolvimento Regional, e outras pastas, ele acaba assumindo esse protagonismo, e no Rio Grande do Sul não é diferente. Lembrando que este mês nós teremos aqui, né, em Teresina, no Piauí, a reunião da cúpula do G20, né, reuniões preparatórias, e o Wellington também assumirá esse protagonismo junto à presidência da República como esse interlocutor, né? Então a situação do Rio Grande do Sul é mais um desses episódios que mostra a proximidade dele com Lula e devemos ter essas ações sendo tomadas no Rio Grande do Sul. As imagens são impressionantes, viu, Eliezer? É a situação gravíssima lá no sul do país. É interessante, sim, nesse momento de calamidade, de urgência, de tantos impactos que essa população sofreu, é necessário haver ali a integração dos poderes, as questões partidárias devem ser esquecidas e as forças necessárias devem se unir, né? Gesto importante esse da presença do próprio presidente da República lá na região para oferecer o apoio necessário. E é curioso, né, Eliezer, como que, claro, sem qualquer juízo de valor, nada nesse sentido, mas como que é uma situação que o sul do país foi a região que mais deu votos, né, que mais percentualmente mais apoiou Jair Bolsonaro. E enfrenta nesse início de governo Lula muitas dificuldades, né? Então é interessante, curioso, né, no sentido de curiosidade, ver essa situação sem, claro, juízo de valor, mas é o que está ocorrendo e a gente vai continuar acompanhando a situação também lá do sul do Brasil. Tá certo. Muito obrigado, Tássio Cruz. Mais tarde você volta para continuar colaborando aqui com o jornal O Dia News. Combinado.